Saudações, fãs de cultura pop! Estamos aqui para mais um review de uma história em quadrinhos, mais uma HQ do personagem Doutrinador, personagem 100% nacional. Uma coisa que eu gosto de destacar bastante, o produto nacional é produzido aqui no Brasil por autores brasileiros, porque muitas vezes, fica aquela impressão assim de que os autores de fora, estrangeiros, são melhores que os nossos, mas aqui no Brasil nós também temos autores de boa qualidade, capazes de contar boas histórias, que é o caso do personagem Doutrinador e do seu autor Luciano Cunha, que é o próprio criador do Doutrinador. Essa daqui é a quarta história em quadrinhos do personagem. É uma história bastante recente, tem acho que mais ou menos 1 ou 2 anos que foi lançada essa HQ, mas eu só tive a oportunidade de lê-la recentemente. E essa história, eu estou rindo porque ela traz um fato assim, muito curioso na sua história, que vocês podem ver aqui pelo título. O Vírus Vermelho. Essa HQ ela trata exatamente daquela teoria de que o vírus, aquele vírus que vocês conhecem, que surgiu na China, e essa HQ ela brinca com essa teoria, de que o vírus foi criado em laboratório e é complicado comentar isso, mas essa história é muito bacana, ela trata isso até de uma forma assim séria, mas que eu acredito que você pode se divertir, e é exatamente por isso que eu decidi gravar o review. É uma história de ação, de espionagem, mas que também tem a sua dose de humor. Aqui vocês podem ver aqui a capa, com essa belíssima arte aqui do personagem, aqui sobre essas caveiras. Aqui um outro personagem, como se estivesse fazendo assim, uma marionete assim, do mundo. Aqui o nome do personagem. Aqui o nome dos autores, o Luciano Cunha, que é o autor, o Sérgio Martorelli e aqui vários outros artistas. Essa HQ também tem um projeto gráfico bem bacana, a capa é cartonada, mas aquele papel cartão mais maleável. Papel de boa qualidade, não é aquele papel simples. Eu acredito que seja não sei se é papel couché, mas é um papel de boa qualidade, que inclusive tem assim, ele não reflete muito na luz, assim, quando você for ler não tem muito problema assim da luz bater e incomodar. Aqui os dados técnicos da HQ, que é uma publicação da editora Super Prumo, você pode procurar aí na internet. Aqui tem o site deles, www.superprumo.com, lá onde você pode adquirir essa HQ e outras, também do autor, de outros personagens. E aqui nós já temos a história, com uma belíssima arte. É uma história assim simples, muito, muito direta, não tem enrolação. Como vocês podem ver aqui pelas próprias páginas, não tem muito texto, realmente é uma história bem direta, com poucos diálogos. E o legal é que a arte ela te ajuda a imergir totalmente na história. Vocês podem ver os cenários muito bem reproduzidos em todos os locais que a história se passa. O personagem ele aparece em diversas partes do mundo, e a arte ajuda bastante nessa construção, nessa ambientação da história. E eu gostei muito, a arte está muito bacana, muito bem feita. E o interessante é que são vários artistas, e mesmo tendo diferentes artistas na HQ, todos eles, na minha opinião, trabalharam muito bem nas representações de cada momento da história. E como eu já falei, a história faz esse paralelo com toda essa situação criada pela pandemia, pelo vírus, colocando inúmeras situações aqui que muitos vão reconhecer, situações muito familiares com o que nós vivemos antes e ainda estamos vivendo, transformando isso numa história realmente assim que liga vários pontos, assim, todas aquelas teorias conspiratórias que a gente vê pela internet. Ele utiliza isso muito bem para construir essa história do Doutrinador.
com assim, envolvimento até mesmo de algumas coisas assim que aconteceram aqui no nosso país, porque, como eu já falei, é uma HQ totalmente nacional, então ele também faz esse uso, mas também utilizando assim, elementos de coisas que aconteceram também em outros países, principalmente no país onde surgiu o vírus. Então, como eu já falei, uma HQ muito bem feita, tanto no aspecto gráfico, da qualidade da própria HQ, como edição, quanto nesse aspecto de história e também de arte. Aqui atrás nós temos os créditos de todos os artistas que participaram, que, como eu já falei, são diferentes desenhistas que participaram. Aqui também alguns extras, né? Essas imagens em preto e branco de artistas convidados, cada um dando a sua representação para o personagem Doutrinador. Na parte final da HQ nós temos aqui os nomes aqui de todas as pessoas que apoiaram a produção dessa HQ, que primeiramente ela foi produzida através de um financiamento coletivo, do qual eu também fiz parte, e, como eu já falei, uma HQ muito, muito bem feita, que eu recomendo para você ler, mesmo que a pandemia tenha deixado aí várias lembranças ruins para todos nós, de pessoas queridas que se foram, mas eu acho que essa história ajuda assim, a você assim, a ter um pouquinho de diversão, mostrando que mesmo com uma coisa ruim pode ser transformada numa história muito bem feita. Então eu recomendo a leitura dessa HQ, Doutrinador, o Vírus Vermelho, que, como eu já falei, é a 4ª história do personagem. Você possa adquirir e ler essa HQ e comprovar que aqui no Brasil nós temos autores tão bons quanto os que tem lá fora. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e também de compartilhar com seus amigos, e também deixar aí um comentário aí pra gente do que você gostaria de ver aqui no canal, seja de figura de ação, ou história em quadrinhos, ou outras coisas ligadas à cultura pop. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!